Então, agora a aula é sobre funções, que é o conteúdo novo. Então, o que são funções? Então, são regras que associam duas variáveis. E essas variáveis, uma depende da outra. Então, a gente tem as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Mas para ficar bem claro, vamos fazer um exemplo aqui, que é a noção intuitiva de função, tá? Então, vamos fazer uma relação entre o número de litros de gasolina e o preço a pagar, tá? Aqui existe uma função entre essas duas grandezas e uma grandeza depende da outra. Então, vamos ver quem que depende de quem e quem que é a variável dependente aqui, tá? A dependente e a independente. Então, vamos supor que o preço por litro de gasolina seja R$3. Então, se eu compro 1 litro, pago R$3. Se eu compro 2, eu vou pagar 6. 2 vezes 3, 6, né? Se eu comprar 3 litros de gasolina, pago R$9. Se eu comprar 4, eu vou pagar 12 e assim por diante, tá? Então, cada 1 litro eu vou pagar R$3. Se eu comprar, por exemplo, 40 litros de gasolina, quanto que eu vou pagar? Então, eu vou pagar 40 vezes R$3 cada litro, que nos dá R$120, ok? Então, aqui, quem que é a variável dependente e quem que é a independente? Independente é o número de litros, tá? Eu vou lá e coloco o quanto eu quiser. Então, eu coloco um número X de litros. Agora, o preço que eu tenho que pagar depende de quanto que eu coloquei de combustível. Então, o preço a pagar é que é a nossa variável dependente, tá? Depende de quanto combustível que foi colocado. E como é que eu vou fazer a formulazinha, então? Bom, a gente sabe que o preço por litro é 3, tá? Então, aqui, esse preço aqui é fixo. E o valor total depende da quantidade de litros que eu coloco. Então, se eu coloco 1 litro, vai ser 3 vezes 1. Se eu coloco 2 litros, 3 vezes 2. Se eu coloco 3 litros, 3 vezes 3, assim por diante. Se eu coloco X litros, então 3 vezes o X. Então, essa aqui a gente tem uma função, tá? O preço depende da quantidade de litros de combustível que coloca. Como é que eu escreveria uma formulazinha para isso? Bom, o preço que eu tenho que pagar depende de quantos litros eu coloco, tá? E eu sei que cada litro me custa 3. Então, o preço a pagar vai ser 3 vezes a quantidade de combustível colocado. Ok? Então, essa aqui é a fórmula, ou a lei de formação que a gente diz. Mas, geralmente, na matemática, no lugar do P, a gente colocaria f de x, tá? Porque é uma função que depende do x. Ou seja, ó, o preço que eu tenho que pagar vai depender da quantidade de litros que eu coloquei. Então, aqui é só uma formalidade matemática, tá? Tanto essa quanto essa são válidas. Um outro exemplo aqui sobre funções é a relação entre a medida do lado de um quadrado e o seu perímetro. Então, se eu tenho um quadrado que mede 1 centímetro de lado, quanto que vai ser o perímetro? Lembrando que o perímetro é sempre a soma de todos os lados, tá? Então, quadrado, 4 lados. Então, se aqui mede 1, aqui 1, aqui 1, aqui 1, quanto que é o perímetro? Vai ser 4 centímetros. Se o meu quadrado mede 2 centímetros de lado, quanto que vai ser o perímetro? Então, vai ser 2, 4, 6, 8, ok? 8. Se o meu lado mede 3 centímetros, então vai ser quanto de perímetro? São 3 cada lado, são 4 lados, então 3 vezes 4, 12.
Se o lado mede 4 centímetros, então 4 lados vezes 4 centímetros são 16, e assim por diante. Agora, se eu tenho um quadrado que mede 15 centímetros de lado, quanto que vai ser o perímetro? Então, eu vou fazer 4 vezes o 15, tá? Isso aqui dá 60. Esse 4 aqui vem da onde? Vem da quantidade de lados que tem um quadrado. E o 15 é a medida do lado dele, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Se eu chamar a medida do lado de L, quanto que vai ser o meu perímetro? Então, vai ser 4 vezes o L, tá? Aqui a gente tem que o perímetro depende da medida do lado. Então, a variável dependente é o perímetro, tá? Dependendo da medida do lado. E o lado é a variável independente, ok? Se eu fosse escrever isso aqui como uma função, eu teria então que o perímetro é igual 4 vezes L, tá? Ou seja, o meu perímetro, ele tá em função da medida do lado. O perímetro tá em função da medida do lado. E a formulazinha que eu tenho é essa aqui, tá? Então, F de L é igual a 4 vezes L. O F de L representa o nosso perímetro. Aqui a variável dependente, ó, ela depende da medida do lado. Antes eu esqueci de falar, de colocar, eu acho que eu falei, a formulazinha que a gente chama de lei da função. Mais um exemplo, então. Agora, uma função que relaciona o tempo e a distância. Aqui a gente vai considerar, por exemplo, um carro com uma velocidade constante de 90 km por hora, tá? Então, se o motorista, por exemplo, percorrer durante 1 hora numa velocidade constante de 90 km por hora, qual que é a distância que ele vai ter percorrido? 90 km, né? Então, são 90 km a cada 1 hora. Se ele andar durante 2 horas, qual é a distância que ele vai percorrer? Vai ser 2 vezes o 90, que dá 180, ok? Então, ele vai percorrer 180 quilômetros. Se ele percorrer 3 horas, qual é a distância que ele desloca? Então, vai ser 3 vezes o 90, que nos dá 270, certo? Se ele andar durante 4 horas, então a distância percorrida vai ser 4 vezes o 90, que dá 360 quilômetros. Se ele percorrer durante 5 horas, então a distância vai ser 5 vezes 90, que dá 450 quilômetros, e assim por diante. Agora, se esse motorista ele andar durante 12 horas, qual é a distância que ele vai percorrer? Então, vai ser 12 vezes o 90, que dá 1.080 quilômetros, tá? Então, 1.080 quilômetros. Aqui, o tempo, então, vai ser representado pela letra H, de horas. Então, o tempo e a distância, ela tá dependendo do tempo. Quanto mais tempo o motorista percorre, maior a distância que vai deslocar, tá? Então, aqui, qual é o valor que tá fixo aqui? É o 90, tá? O que é que está variando? São as horas que variam, tá? Então, aqui, a distância depende do tempo que passa, tá? Então, aqui a gente tem uma função onde a distância depende do tempo. Então, o tempo é a variável independente.
e a distância variável dependente. Como é que eu organizo, como é que eu faço uma função? Represento essa função. Então, a distância, que é o h, né? Por aqui o h, é 90 vezes o tempo que decorre. Esse d, que é a distância, depende das horas. Então, eu vou colocar aqui, ó, que ela é uma função que depende do tempo em horas. 90 vezes h. E esse aqui é a nossa lei da função. Mais um exemplo aqui. Agora, a gente vai fazer a relação do custo de produção de peças para móveis, uma determinada peça, vamos supor, com o custo, tá? Então, vamos supor que para fazer uma peça custe R$ 1,10. Então, para fazer 2 peças, vai ser 2 vezes esse valor, tá? 2 vezes R$ 1,10, que nos dá R$ 2,20. Agora, se eu quero fazer 3 peças, qual que vai ser o meu custo? Vai ser 3 vezes o valor unitário, né? R$ 1,10, que nos dá R$ 3,30. Se eu fizer 4 peças, eu vou ter um custo de R$ 4,40, porque são 4 vezes R$ 1,10. E assim por diante. Se eu quiser, por exemplo, 20 peças, qual que vai ser o meu custo? Vai ser 20 vezes R$ 1,10, que é R$ 22,00, ok? Então, se eu quero fazer a produção de N peças, qual que vai ser o meu custo? Vai ser as N peças vezes o custo individual de cada um, que é N vezes 1,10. E aqui eu posso só reorganizar para ficar mais melhor escrito, tá? Só troquei aqui, mas é a mesma coisa. Então, esse aqui é o custo para a produção de N peças, ou seja, o custo está em função do número de peças produzidas, tá? Então, o custo é a variável dependente, depende da quantidade de peças produzidas. E qual seria a lei de formação para isso? Bom, o número de peças tá em função da quantidade produzidas. A formulazinha eu já sei que é essa aqui, ó, que é 1,10 vezes N. Aqui coloquei errado, não é número de peças, é o custo, tá? O custo tá em função do número de peças, tá? Como o custo tá em função do número de peças, então eu posso colocar um F de N, porque aqui a gente chamou, ó, a quantidade genérica de peças de N. Então, tá em função dessa quantidade de peças e a formulazinha é a mesma. Então, aqui, ó, o custo tá em função do número de peças e cada peça custa R$ 1,10. Então, aqui a gente tem a lei de formação da função. Vou deixar na descrição da atividade no Class 1 os exercícios que é para vocês fazerem, tá?